isso é muito importante, a gente ter essa consciência, essa percepção, Josué, porque a gente que experimentou tudo isso que você está dizendo, né? Todas essas sensações, as nossas crianças hoje já não estão nessa vibe mais. Né? Eu tenho uma filha de 12, 13 anos, eita pau, ainda bem que ela não está aqui. Enfim, uma filha nessa idade, de 12 anos, e o mundo dela é outro. O mundo dela hoje, sabe qual é, cara? É celular. É o grupo de amigos estão nos celulares. Todos eles estão conectados e tendo reuniões, tendo aula. Né? Esse momento, que era um momento de estar em troca física, possivelmente, onde essa vibração que nós estamos comentando desde o começo da nossa oficina, está mudando. Né? Está diminuindo essa força vibracional, né? Está sendo virtual. Né? Existe, sim, uma vibração, mesmo virtual, de energia, de troca, mas está sendo reduzida, né? Ou melhor, está trocando para uma outra coisa. A minha netinha, de 4 anos, ela tem um celularzinho dela, que ela liga para o vovô, liga para a vovó, e se comunica ali. Né? E a gente ainda reluta muitas vezes. Não tem um celular que preste, não vou comprar, tal. O que eu estou querendo dizer é que o mundo está mudando, está caminhando, e nós temos que seguir esse processo, seguir esse fluxo, né? Compreender esse processo, né? Porque senão a gente fica preso em alguma coisa, com uma âncora em algum local, e essa é o grande motivo dessa oficina, né? É tentar trazer essa nova forma de se fazer música, de se fazer arte, de se fazer cinema ou teatro, seja o que for, né? A Emiliana é da área do teatro, então como que a gente pode fazer um vídeo melhor, né? Um material melhor? Não tem jeito. É um novo mundo. Vai acabar os shows, os teatros? Não. Eles vão continuar. Mas agora nós temos um agregado, né? A gente pode levar o celular e fazer uma live ao mesmo tempo que as pessoas estão ali presentes assistindo, o mundo todo está tendo a possibilidade de assistir, coisa que a gente não tinha, né? Quando eu fiz aquela live, primeira live no ano passado, eu tinha amigos meus da Bahia que nunca me assistiram. Eu fico tão emocionado, sabe? Que nunca tiveram oportunidade de ver o artista Ney Coteiro cantando. Eles tinham CDs e relembravam. Ney, canta aquela música. Tem amigos em Marabá, no Pará, né? que eram jovens quando ouviram o meu primeiro CD e aquilo embalou as festas, os encontros deles, né? E pedia, Ney, canta a Visagem, canta não sei o quê, e você, caramba, que show legal. E aí você olhava, não tinha ninguém, não tinha mais contato, mas existia uma vibração diferente dentro dessa telazinha pequena, né? Então, essa é o nosso continuidade aqui do assunto, né? Como que o cérebro compreende as informações da mente, né? Porque vocês, quem não sabe, mas, enfim, mente é diferente de cérebro. Cérebro é o físico, é o hardware. Eu digo que o cérebro é aquele que a gente chuta, é o hardware. A mente é o software, a gente só xinga. Não, não tem como pegar, né? É virtual. Mas o cérebro não, o cérebro está aqui dentro. Eu consigo, se a gente abrir, ele vai estar lá, eu posso pegar, tal. Tudo bem que vai ser só uma vez, mas, enfim. São esses dois lados. E como que se comunicam essas duas coisas, né? Essas duas ferramentas? Como que eles se comunicam? E aí que a gente começa a adentrar na parte da imagem. Os estudos nos contam que nós compreendemos a manifestação através de imagens, certo? Tudo que está na nossa mente, como o pensamento, as lembranças, os desejos, né? O futuro, aquelas ideações, tudo isso são imagens, certo? Nós não compreendemos outra coisa que não seja imagem. Nós temos aqui uma câmera, né, que está gravando e captando
esse ambiente, o ambiente que vocês estão. E isso está sendo gravado em real time, como eu estou fazendo aqui com o Zoom, que está sendo gravado tudo que está se passando aqui na manifestação dentro desse quadrado. Né? Então, é isso que está sendo acontecido analogamente, desculpe, à nossa mente. Certo? Quando nós temos uma dificuldade, questão de saúde, por exemplo, né? Eu tenho um medo, eu tenho uma reação. Vamos pegar um exemplo bem dramático. Eu fui assaltado uma vez. Nunca fui, graças a Deus, mas enfim, só um exemplo. Eu fui assaltado uma vez, eu estava na rua, veio um cara com duas pessoas, dois indivíduos numa moto e me abordaram com uma arma, deram a voz de assalto e me levou meu celular. Nesse exato momento, o que aconteceu? O que aconteceu com a nossa mente, com o nosso cérebro? Ativou a atenção máxima, certo? Comecei a gravar tudo inconscientemente de toda ação. Se tinha um som tocando lá atrás, a minha mente gravou. Se tinha um carro passando, minha mente gravou. A minha roupa, minha mente gravou. A roupa da pessoa, o som da moto, a ação, a arma, a situação, tudo isso foi gravado. Paf, registrou. E isso ficou gravado na minha mente como um filme, uma imagem. Certo? Toda vez que uma situação parecida se configura, né, no tempo real, de repente eu estou com essa mesma roupa, passando pela mesma rua e passou uma moto aqui do lado. O que minha mente vai fazer? Tchuf, buscar aquela imagem passada. E aí eu começo a ter de novo as sensações de medo, de pavor, minha mente, os meus sentidos ficam em alerta máximo, porque, opa, o perigo, algo vai acontecer. Eu conheço amigos principalmente as meninas, né, que eles aproveitam mais para ter esse tipo de assalto. A minha filha, por exemplo, foi assaltada às 6 horas da manhã, indo para o trabalho, levaram o celularzinho dela. Então, ela começou passava a moto, ela... fecha a porta, entra, corre. Por quê? Foi buscar essa imagem lá no passado. Essa imagem gravada. E é dessa forma que nós trabalhamos, que nós vivemos, que nós raciocinamos, que nós reagimos através dessas imagens. Tá certo? Isso é muito importante para que a gente, lá na frente, a gente converse sobre alguns conceitos interessantes que vêm disso daí. E nós estamos falando de cinema, nós estamos falando de gravação, de audiovisual, quadro. É a mesma coisa. Né? Quando nós falamos de saúde, de doenças, né? Essa relação terapêutica, nós estamos falando desses quadros. Entendeu? Por que eu continuo, sei lá, fumando? Por que eu continuo bebendo? Porque existem esses quadros ainda muito fortes em nossa mente, guardados ali, certo? Por quê? Nossa mente só compreende quadros. E dizem também que não é o tempo todo que esses quadros estão sendo formados, né? Existem pequenos intervalos entre cada foto que o cérebro preenche essa falta e dá o movimento que a gente dá a impressão de que é contínuo, né? Que a gente está vendo continuamente. Mas eu não estou, eu estou focado aqui. Existem coisas aqui do lado que a mente está preenchendo com imagens parecidas, né? Interpolação, quem já ouviu falar disso no Photoshop, interpolar as imagens, quer dizer, o sistema decodifica que é parecido o mar, então eu coloco o mar aqui e tal, mas é virtual, né? Então, com esse pensamento, o que o ser humano sempre faz? O ser humano está o tempo todo tentando copiar, né? A criação é muito disso, sempre é
é uma cópia. Dizem que nada no mundo se cria, tudo se transforma. Nós somos reflexo de algo, né? Então, a gente está o tempo todo criando. A gente começou ali plantando. Então, a gente tinha a mão, cavucava a terra, jogava a semente. Mas, espera aí, mas isso dá trabalho demais. Eu quero fazer um grande pasto imenso, uma grande plantação, e como é que eu vou fazer isso com a mão? Então, vamos criar algo parecido com a mão. Aí criamos um arado, uma pá, uma coisa que é parecido com o ato da mão. E assim nós fomos criando os nossos objetos, né? Chegamos na câmera fotográfica. Os pintores estão ali tentando copiar a natureza, tentando copiar o que vê, não importa se visualmente ali, mas copiar o que vê nessas imagens mentais dele. Então, ele está, de alguma forma, tentando trazer isso para a realidade, né? E aí, a câmera entra nesse processo. Bem no começo, isso nós estamos falando há muito tempo, nós estamos falando de Renascimento, né? 1400, 1500, onde nós temos Rembrandt, nós temos vários pintores, principalmente os holandeses. Eu sou fã demais dessa turma, adoro os quadros por conta do tratamento da luz, de coisas assim. Nesse período, nós estamos falando aí de 1400, 1500, né? Seguindo essa ideia. Como que trabalhava essa perspectiva de forma interessante? Dizem, estava sugerindo esse filme, A Moça do Brinco de Pérola, que eu acho que vocês encontram, talvez no YouTube, acho que deve encontrar. E aí ele mostra no filme uma coisa interessante, ele mostra uma caixa preta para fazer as pinturas. O que era isso? Era uma caixa onde tinha uma entrada para entrar a luz e lá no fundo era projetada a imagem. Muito parecido com o que a gente está vendo aqui embaixo, né? nesse desenho. E aí, com essa imagem projetada num quadro, em algum local, eles faziam o esboço da imagem. Olha que interessante. Então, nós já temos alguma coisa que está recebendo uma imagem projetando em algum local, né? E nós estamos falando de 1400. A máquina fotográfica ela foi inventada, dizem, no século XIX, né? E aí o processo de fixar essa imagem que era a dificuldade, né? Então, eu estou falando isso por quê? Porque o homem percebeu que ele captava essas imagens, né, pelos olhos, gravava na mente, tudo isso, e ele queria reproduzir isso, porque isso é maravilhoso. Então, ele tentou e criou a câmera fotográfica. Como que isso funciona? Existe a manifestação, um objeto, como aqui no nossa gravura, é essa árvorezinha, ok? Essa árvorezinha, a luz que ela reflete entra no nosso cristalino, no nosso olho, e lá no fundo, né, na retina, essa imagem é formada, né? Ela vem formada invertida, tal, mas aí, enfim, existe todo o software ali trabalhando para que a gente entenda direitinho como essa imagem vai ficar. E aí, com esse pensamento, criou-se a câmera fotográfica, a máquina fotográfica. É a mesma coisa, um objeto que está emitindo uma luz, né? Porque tudo que nós estamos enxergando é porque está sendo refletida a luz, a fonte luminosa bate nesse objeto e ela volta para a gente e a gente interpreta isso da forma que a gente conhece. Bom, e aí com isso, com essa imitação, nós temos aí a câmera fotográfica surgiu, né? A câmera fotográfica surgiu. E aí temos uma imagem agora estática, de um ponto, né? De um ponto de vista, de uma perspectiva, né? Eu vou trazer agora a mesma ideia, só que falando de uma outra forma para a gente entender isso daí. Isso é muito importante, eu acho, para quem produz o vídeo, né? Quem está produzindo a imagem. A manifestação, o objeto, está ali uma árvorezinha, ela sozinha. Como que isso chega para a gente?
Pode ser câmera, mas pode ser a gente também. Nosso cérebro, nossa mente. Tá certo? Essa caixinha, uma caixinha preta, uma caixinha vazia de coisas, né? E que ela nada entra nela. Por quê? Nada entra nela. Porque não tem abertura para ela. Ok? Então, essa imagem não pode chegar. Nós falamos que para a gente ver uma imagem, nós precisamos de luz. Então, se a gente for pensar nisso, quem basicamente no princípio existia, a luz ou a sombra? O que vocês acham? A sombra. A sombra acontece. A luz é algo criado que vai iluminar e aí a gente vai ter a percepção dela. Tá certo? Então, isso é para dizer a importância que nós temos com a iluminação. Um vídeo mal iluminado, a gente vai ser pouco visível, né? Porque vai ficar feio. Não vai ficar um vídeo legal, bonito. Então, vídeo é luz. Vídeo é luz. Tá? E é lógico que nós temos a questão da sombra. Então, para a gente perceber esse jogo de sombra e luz, é a grande charada do negócio, é a grande questão. Né? Porque a sombra existe e a luz, você vai iluminando o objeto. Não adianta eu iluminar se eu não tenho algo para receber essa informação. Tá certo? E essa informação, esse objeto que vai receber é essa caixinha aqui. Se ela estiver toda fechada, não tem como entrar informação aí dentro dela. Cria-se uma abertura. E a pergunta é, o que é essa abertura? Então, quem falou visão está certo, quem falou está tudo certo. Está tudo certo. Só que essa abertura no total são os nossos sentidos. Entendeu? É através do cheiro que eu identifico um objeto também. Através do tato, se eu tenho uma deficiência visual, se eu passo a mão, eu sinto parcialmente, assim como o cheiro, a gente percebe parcialmente aquele objeto, assim como a visão, assim como o paladar, a audição, a gente vai juntando ideias, que é essa abertura, das informações que chegam para alimentar essa caixinha, né? Então, eu estou expandindo a questão somente da fotografia e estou levando ele para um macro. Tá? Então, os sentidos é algo fundamental. O que eu trago para a gente conversar? Que quanto mais possibilidade nós dermos aos sentidos para captar a informação, a manifestação, mais sucesso a gente vai ter com o que a gente deseja mostrar. Uma imagem que consegue um audiovisual, né, vamos pensar dessa forma, que consegue atingir os 5 sentidos, com certeza vai ficar gravado. Então, nós estamos aqui nessa experiência de vida, né? Eu particularmente acredito numa continuidade, né, desse processo de experiência aqui manifestado. Eu acredito nisso, isso para mim faz muito sentido, e que nós estamos, nesse exato momento, desenvolvendo esses 5 sentidos que nós temos. A gente fala muito no 6º sentido, da intuição, né? Nossa, eu tenho que desenvolver o meu terceiro olho, mas como que a gente vai desenvolver um 6º sentido se os 5 são mal desenvolvidos? Né? Então, isso é um problema muito sério, até para a educação. Na educação, nossas crianças, o que desenvolvem mais? A visão e fala, né? Pouco se fala do sabor. As crianças não experimentam, não sentem o gosto, a diferença das coisas. Na escola não ensina isso, não passa isso, mas é estimulado a visão. A visão é estimulada. Difícil. Então, num exato momento em que nós estamos, por conta de tudo isso, por conta dessa pandemia, visão.
visão o tempo todo, né? Muito estimulado. Então, eu tenho um pensamento de que nós vamos desenvolver muito essa questão da visão. Mas o que eu quero que fique claro para vocês é que mesmo a gente desenvolvendo ao máximo a nossa percepção visual, ela é incompleta, ela é parcial. Eu estou vendo somente um lado da moeda, eu não vejo o que está no fundo, porque a nossa visão é limitada. Mas se eu consigo desenvolver todos os outros 5 sentidos, eu tenho uma possibilidade de compreender o máximo desse objeto que me chega como estímulo, né? Porque eu vou ouvir, opa, e reconheço essa voz, não é dele. Isso aqui é mecânico, possivelmente, né? Então, isso é o que eu trago nessa manhã para a gente refletir e pensar como desenvolver ao máximo esses 5 sentidos. Ou melhor, como estimular em quem está vendo o nosso vídeo, nosso clipe, o que nós desejamos passar, que estimule esses 5 sentidos. Aí vem a pergunta, né? Mas, Ney, como é que a gente vai estimular o cheiro? Como é que a gente vai estimular o tato com o som? A gente vai perceber nos pelos, né? A onda, a vibração, o som que nós falamos no começo. Mas e o cheiro? Como é que a gente vai estimular? A audição está sendo estimulada, né? Nós estamos ouvindo um som, a visão também, né? Como é que a gente vai estimular o narizinho, o paladar, esse tipo de coisa? Que solução vocês me dão? Aí a gente volta lá para o começo da conversa da imagem. Como é que a mente, como é que o cérebro grava as informações? Através de imagem. Nós temos que trazer essas imagens para o momento, para o vídeo. Né? Então, eu posso não estar vendo um frango assado, né? Uma salada maravilhosa, eu posso não estar vendo, mas se eu estou lendo e alguém está descrevendo isso, né? A gente está lendo um livro, a gente vê, ao amanhecer, o primeiro café da manhã, transmitir uma fumacinha com o cheiro de um café colhido na hora e pisado. Cara, a mente já traz, independente se eu estou vendo ou não, ela traz a imagem do café. E aí começo a salivar, começo a botar em ação esse sentido do paladar. O que eu quero deixar para vocês é, quanto maior for a gama de estímulos dos sentidos, mais esse vídeo vai ficar gravado na memória, na mente da pessoa. Aí a gente vai fazer aquela grande pergunta, né? O que está sendo gravado dentro da nossa caixinha, né? Da nossa mente ou da nossa câmera, né? Essa é uma pergunta muito interessante, porque talvez, se a gente conseguir responder ela de forma muito clara e precisa, a gente possivelmente consegue até acabar com todas as dores do mundo. O que é tudo isso? Nós falamos, olha, uma doença é imagem. Se eu tiver uma imagem negativa do que eu sou, uma autoimagem, que eu sou uma pessoa que não aprendo, que eu não sei falar, que eu não sei fazer vídeo. Tem muito disso, né? A gente fala assim, eu não sei fazer, eu não tenho condições, eu não sei mexer. Isso é uma autoimagem. Né? Isso é uma imagem que você tem de você que te bloqueia. Isso te traz doença, isso te traz passividade. Né? Então, esse estímulo dessa ideia, dessa oficina nós somos capazes. E se nós colocarmos uma imagem, uma autoimagem nossa de que nós somos capazes, quem sabe a gente não está produzindo todo mundo fazendo os seus vídeos, né? Então, isso para dizer o quê? Nós compreendemos imagem. Nós compreendemos dentro desse quadrado. O que eu quero dizer com tudo isso é que nós podemos transformar
não só a nós, mas também o que a gente deseja com a nossa arte. Né? E para isso eu preciso estimular ao máximo a pessoa. Só que, olha só, coisa interessante, eu acho isso muito legal. A clareza da informação. Quanto mais pureza, quanto mais nitidez, vamos pensar que essa abertura seja uma câmera fotográfica. Então, temos uma lente. Quanto mais pura essa lente for, quanto mais qualidade no cristal essa lente for, mais percepção real eu vou ter desse objeto. Né? Os nossos olhos, que são a nossa lente, né? Se eu tenho alguma deficiência, uma cataratazinha, um ruído nessa lente, uma sujeirinha, eu não vou ver direito isso. Né? Eu não vou ver plenamente o objeto. Então, é isso que eu quero trazer nesse momento. Clareza na informação, certo? E essa clareza de informação é aonde está o detalhe das coisas. Eu tive um amigo, diretor de teatro, maravilhoso. Para mim foi o meu grande mestre assim no palco, né, que eu tive a oportunidade de trabalhar durante muitos anos com ele, Marcos Fayad. Foi um diretor polêmico, faleceu há pouco tempo, né? Mas de uma sabedoria muito interessante, maravilhosa. Assim, tinha os seus atritos, ele era pesado, radical, assim ou não. Mas tinha uma visão muito interessante do que nós estamos falando, sobre o que nós estamos falando. E ele falava uma frase que eu nunca esqueci. Ele falava assim: o diabo mora no detalhe. Sempre falava isso. E aí, depois de ouvir essa frase, eu comecei a ficar atento nos detalhes. Porque são os detalhes que vão fazer a diferença, entendeu? Um vídeo sujo, uma lente embaçada, essa informação vai chegar imprecisa. Um som com ruído, um som mal feito, cheio de ambiência, de coisa cantando, barulho de carro, de moto, se isso não for a intenção, né? Porque tudo é uma intenção, eu quero que de repente tenha um som de cachorro, de coisa, tá tudo válido. Não estou dizendo que não ter esses ruídos é ruim. O que eu quero dizer é, se não estiver na intenção do que eu quero passar, isso vira um transtorno, né? Isso vira um problema. Não é? E o detalhe disso é o que nós precisamos desenvolver e estar atento, porque são nos detalhes que a gente vai conseguir estimular com mais qualidade esses 5 sentidos. Quanto mais ruído a gente tirar, mais claro vai ficar o nosso vídeo. Se tem um quadro negro e tem um pontinho na lousa, cara, esse pontinho vai, sabe, tirar a concentração de muita gente, porque o quadro está todo limpo, mas tem um pontinho que está fora do lugar. E o cara vai ficar olhando aquilo a vida toda. Quem for tiver toque, quem tiver, vai sofrer muito com esse pontinho. Então, limpa-se o máximo. Vamos limpar o máximo das informações. Quanto mais preciso nas palavras, quanto mais claro nas imagens, né, no que a gente quer passar, mais forte isso vai chegar. Esse é o grande desafio, é a gente ter a percepção desses detalhes. Entendeu? Porque a gente, Cado, a gente não necessariamente, a gente precisa filmar tudo e gravar tudo. Eu digo como pessoa. Mas se eu tenho a consciência do que eu quero mostrar, eu posso dirigir. Não é? De repente você é meu técnico. Cardo, olha, eu quero isso aqui, que me ajude a criar isso aqui. Pra vocês terem uma ideia, quando nós começamos a fazer as lives, aí a Sabá tinha que fazer uma live do Prêmio Lagrão de Música, né? Foi bem no comecinho ali da pandemia, e nós tínhamos também uma live para fazer do pessoal do A Reunir, aqui da Chapada, né? E aí a gente chegou e nós paramos assim, a gente ficava sofrendo porque a gente não tinha nada
para dizer como imagem. Assim, nesse sentido que nós estamos colocando, né? Coisa para dizer, nós temos um monte, mas a gente não sabe, não tinha em casa, não estávamos preparados para filmar em casa. É isso que eu quero dizer. Então, a gente olhava e falava, caramba, vai ser nessa parede branca aqui, sem nada, cara. O que a gente pode fazer? A gente precisa fazer um vídeo e precisa trazer alguns elementos para estimular esses sentidos, né? Aí a gente saía atrás de coisinhas para comprar, de coisinhas para pegar emprestado. Eu ia na minha mãe e falava, minha mãe, me arranje um vasinho de flor, porque eu quero... Isso a gente ia filmar meio-dia. A gente acordou cedo e vamos produzir, né? E é isso que é o gostoso desse processo do audiovisual. Essa pré-produção. Na verdade, eu estou falando já de produção, mas, enfim, em outro momento a gente vai delinear isso melhor. Mas esse ato de criar, sabe? Então, eu preciso... nós estamos falando do grão de música do Brasil, estamos falando do A Reunir. Então, eu pensei, cara, eu não vou fazer esse vídeo no meio da rua. Né? Não tem a ver com a rua, mas tem a ver com domingo de manhã. O que tem domingo de manhã? Tem um pão de queijo, tem um cheiro. E aí, o que nós fizemos? Um lugarzinho bonitinho, com uma rede, aberto aqui no quintal, né? Fomos no Carrefour aqui e compramos um pratinho vermelho e colocamos pão de queijo com bolinho no vídeo ali, entendeu? Quer dizer, esse bolinho não tem nada a ver diretamente com o trabalho, não é? Assim, com a música. De uma certa forma, sim, porque a música falava dessa região, falava desse local, né? Mais regional. Mas a gente estava trazendo o quê? O cheiro. A gente estava trazendo o paladar indiretamente, porque tinha um pãozinho de queijo ali parado. Então, quem prestou atenção e viu um pãozinho de queijo, com certeza estimulou esse sentido, né? Entendeu? E aí viu uma redinha, quem viu uma redinha vermelha destacando no amarelo, que era a cor da parede, com certeza prestou atenção nessa redinha e se sentiu na roça, se sentiu deitado num alento, num descanso e curtindo todo aquele som. Entendeu? Então, era uma live que eu cantei 2 músicas de Sabá, mais 2, e de noite, sim, aí ela fez uma live dela, que a gente aproveitou o mesmo cenário, né? Mas nós trouxemos elementos para estimular esses sentidos, né? Então, nós tínhamos o som, nós tínhamos o vídeo, nós tínhamos o cheiro, o olfato, tínhamos o paladar, e o tato vem pelo som, né? Vem toda essa influência. Então, é essa ideia que eu quero, nesse momento agora, trazer para a gente encerrar a nossa manhã, que é como fixar essas imagens. As imagens a gente já compreendeu que a nossa mente, o nosso cérebro funciona com imagem, com quadro, porque os nossos olhos já são quadros, né? Então, naturalmente, são gravados dessa forma. Mas como que fixa isso? Como é que eu faço para poder, toda vez que o Cardo lançar um vídeo, eu voltar para assistir? Pô, o Cardo tem um vídeo massa, deixa eu ver de novo aqui outro vídeo que ele lançou. Né? A Cabocla fez um vídeo aqui, opa, mas ela está fazendo uma live, eu já vi uma e gostei. Deixa eu ver de novo, deixa eu assistir. Como fazer para que essas imagens se fixem? Né? A questão do texto, né? Que são palavras, que são vibrações, que tudo isso. Existe uma coisa que fixa essas imagens na gente. Muitas vezes, por que eu não consigo me libertar de certos hábitos? Vou pegar um exemplo, né? Se eu gosto muito de comer e não consigo, tento fazer regime e não consigo parar de comer, porque existe alguma coisa que prende esta imagem em mim. E toda vez que tenho a presença da comida, isso me tira o controle ou me coloca dentro dessa situação. E é esse elemento que a gente precisa compreender e trabalhar, que são as emoções. As imagens,
elas só se fixam na gente se tiver emoção. A emoção é esse combustível da vida, entendeu? Essas são as emoções que nos conduzem. Se nós não tivéssemos essas emoções, a gente seria meio que estático, porque a gente não estaria nesse movimento, né? O movimento da gente pelo caminhar são as emoções que me levam ou para uma tristeza ou para uma raiva, né? A raiva a gente vê como uma coisa ruim, mas, na verdade, a raiva é uma emoção, simplesmente, que nos coloca numa ação. Se não fosse essa graduação da raiva, a gente nem levantaria da cama, né? Porque é ela que sabe, que nos dá força para continuar. Lógico que quando ela chega no extremo, ela perde essa função, ela já entra, tudo que é extremo já entra em algo mais complicado. Né? A gente já perde o equilíbrio, né? Mas todas essas emoções dentro de um equilíbrio nos colocam na condição de vida, né? E aí vem a grande pergunta: como é que eu troco a imagem de comer por outra imagem? Entendeu? Se eu simplesmente só visualizar, só pensar no Ney magrinho, sem comer, não tem força, porque o Ney comendo gostoso ali e tal, comida massa, saboreando, tendo êxtase, vai continuar. Para que isso mude, eu preciso jogar emoção nessa imagem. Se a emoção dessa imagem for tão forte quanto essa ou maior, essa se anula e essa fixa. Falando do audiovisual ou da arte, é isso. Sem emoção, cara, não adianta. A gente pode ver o melhor cantor técnico perfeito, o instrumento vocal perfeito, mas se não tem emoção, a gente não fica. Por que a gente gosta de certos filmes? Eu, por exemplo, adoro O Senhor dos Anéis. Eu amo aquilo ali. Eu acho um universo muito legal, como um exemplo, né? Mas por quê? Porque aquela imagem me traz um monte de emoções. Me fazem chorar, me fazem ter raiva, me fazem ter medo, sabe? Me trazem sabores, me trazem cheiros, me trazem luzes. É uma explosão de estímulos. Os meus 5 sentidos, quiçá o sexto, está sendo mexido ali. Porque nós temos o sexto, ele só talvez esteja latente, talvez ele esteja apontando de vez em quando, né? Mas nós temos esse sexto sentido. Então, a questão emocional é muito importante para os nossos vídeos. É ela que faz a comunicação. Um vídeo ou uma imagem, uma foto, seja o que for, que não conseguir prender você nos primeiros 3 segundos, é uma imagem, digamos assim, perdedora, né? Porque ela não te trouxe a emoção do impacto, não te trouxe isso. Uma imagem que você produz e que a pessoa, opa, ficou preso ali. Mesmo que ela passe, mas ela, opa, deixa eu voltar. E volta. Isso é o que a gente está buscando. Certo? E essa imagem, para acontecer isso, ela tem que te mexer emocionalmente de alguma forma. Não é só a questão técnica que nós falamos tanto no começo das horas aí, mas agora nós estamos num outro fator, que é o fator emocional. Nós temos que chegar emocionalmente a alguém. Um artista, eu acho que a grande busca do artista durante toda a sua carreira, toda a sua fase, é perceber isso, entender esse processo de imagem criada com emoção. E aí nós temos, de novo, na clareza dessa informação, na limpeza do vídeo, na limpeza. Se eu sou um cantor, um instrumentista ou uma contadora de história, não é? O que eu preciso ter para que isso fique gravado? Clareza, emoção. A clareza, ela pode vir com a técnica. Certo? Quanto mais técnica eu tiver, trabalhar o meu aparelho, trabalhar os meus dedos, né? A minha agilidade, quanto mais eu trabalhar a forma de falar as palavras, o meu olhar,
técnico para isso, mais eu vou ter clareza. Mas eu não vou ter emoção. A clareza vai ter. E a emoção para fixar isso daí? Aí que vem um processo de abandonar tudo isso. Simplesmente ser, de simplesmente colocar isso de forma em que a técnica não sobreponha mais as imagens ou o som. Então, eu, como espectador, eu prefiro ouvir um artista que me emociona, mas que não é tão rico tecnicamente, do que o oposto. Uma pessoa cheia de técnica, cheio de caras, que a gente vê isso acontecendo, né? Faz caras, faz bico, e você percebe que é técnico, mas não te passa emoção. Aí, minha querida, aí é passar a página. Próximo vídeo. Não vou fixar. Não fixa. Eu quero deixar claro uma coisa, porque de repente pode ser interpretado, meu texto, né? A minha fala pode ser interpretada de forma errada. Eu quero dizer que a técnica e a emoção têm que estar juntas, têm que estar amalgamadas, têm que estar coladas, para que nenhuma coisa se perceba diferente da outra, que a coisa aconteça naturalmente. Então, para que tenha clareza nessa informação, que nós comentamos sobre a clareza da informação, eu preciso da técnica. Então, sim, precisamos estudar, precisamos aprimorar, precisamos perceber, precisamos estimular o máximo os nossos sentidos. Entendeu? Mas eu também não estou dizendo que nós temos que experimentar de tudo, cheirar de tudo, beber de tudo. Não, nós temos a consciência de que certas coisas não dá, não é isso que eu quero dizer. Mas ter consciência dos estímulos, né? A gente não tem consciência muitas vezes, a gente meio passa batido, come sem saborear, então não tem clareza no sabor, vê sem observar de verdade, sentir na pele, é tudo meio do instinto, né? Nós temos que trazer para o fluxo, para o agora. Tem que pegar tudo isso e trazer para a percepção do agora. Aí os vídeos e a nossa mensagem artística vai funcionar. Porque todo o resto já treinamos, já fizemos isso em casa, já aprimoramos ao máximo. Agora é só deixar fluir. E o deixar fluir é o sem pensamento, né? Na hora do cantar, não adianta, cara, eu ficar pensando em técnica, não vai acontecer, não vai ter emoção. Eu tenho só que cantar. Eu tenho só que ler, falar o texto bem falado, com emoção. E a emoção é exatamente o abandono de todo esse pensamento, né? A emoção só flui, a emoção é a que está guardada aí.